Esperar você achar aí. Gênesis capítulo 1. Difícil de achar o Gênesis, sim ou não? Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam em cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. Chamou Deus a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente, conforme a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia, a noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã. Esse foi o quarto dia. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor nos abençoe e possa falar profundamente nos nossos corações. Saiamos daqui fortalecidos, crendo mais, temendo mais a Deus, amando mais o Senhor, curados, renovados, abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar. Continua aí, verso 19, sentadinho, verso 19. E houve tarde e manhã, esse foi o quarto dia. Verso 20, olha o verso 20. E disse Deus, produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas, conforme as suas espécies, e todas as aves que voam, conforme as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves na terra. E houve tarde e manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, ele lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores
em que há fruto que dá semente, elas vos servirão de mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. E houve tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Amém, aleluia. Coisa linda que Deus fez, irmão. O que você acha? O que você acha? Deus fez coisa bonita, sim ou não? Que coisa, hein? Deus fez para nós, fez para você também. Fez tudo isso. Trabalheira que dá isso aí. Mas Ele fez, amém? Engraçado, né, gente? Quanta coisa bonita tem nesse texto, rapaz. A ciência até hoje está coçando a cabeça. Não chegou num denominador comum. Que foi feito assim, provado, assim. Não tem. A ciência não tem essa aprovação. Não tem comprovação. Sim, ó, está provado que é isso. Você sabe que tem... Eu falei semana passada algumas coisas, repetindo. A teoria da evolução, ela foi assim, solidificada, né, consolidada no século XIX. Ano 1801 a 1900, 1850, por ali. Mais ou menos por ali. Por Darwin. E a teoria da evolução. A teoria da criação, a gente chama de criacionismo, da evolução, evolucionismo. A da criação ela vem há muito tempo atrás. Só que, quando chegou a partir do ano 1200, por aí, 1300, o mundo, as pessoas, começaram a questionar a igreja. A igreja lá atrás, na época de Jesus, ela começou ali com Jesus. Ela começa com Cristo. Antes de Cristo tem toda uma história. Tem muita história antes de Cristo. Mas a igreja começou com Jesus, com os discípulos. Começou ali naquela... E a igreja cresceu. Tornou-se poderosa no começo ali, andando na presença de Deus. Mas depois, no século IV, ela se misturou com o governo, com o Estado romano. E muita coisa que não tinha na igreja começou a entrar dentro da igreja. Quando a gente fala assim, qual foi a primeira igreja? Irmão, não foi a primeira igreja, não foi a Deus e Amor. A primeira igreja não foi a Assembleia de Deus, não foi Quadrangular, não foi Batista, não foi a Igreja Católica Romana, não foi. Qual a primeira igreja? A primeira igreja é a igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva. Jesus disse que Ele ia estabelecer a igreja e as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Jesus passou a mensagem para os discípulos. Se você ler a Bíblia, ninguém chama igreja no começo de o Pedro, Tiago e João, vamos reunir ali. Alguém perguntou para Pedro, como é que chama a igreja que vocês estão reunindo? Aí eles falaram, é a Assembleia de Deus, vamos lá. Vamos lá, Ministério ID aqui, na rua ali, tal lugar aqui na Judéia, tem o Ministério ID. Vamos aqui que tem a Igreja Católica Romana. Não tem nada disso, esquece disso. Esquece disso, tem nada disso. A igreja tornou-se igreja de Jesus, igreja cristã, igreja que andava nos mandamentos do Senhor, igreja que acreditava que um homem morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. A igreja não era romana. Tanto é que os romanos, no início, não perseguiram a igreja no comecinho mesmo. Quem perseguiu foi os próprios sacerdotes, os próprios religiosos, por inveja da igreja, porque já tinha religiões, existiam religiões. Jesus, quando Ele vem, Jesus não vem para criar uma religião. Ele vem para dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se tivesse um meio já antes de chegar a Deus e ter sido salvo, não precisava nem de Jesus ter vindo. Já tinha um meio antes. Como não tinha, Ele veio para trazer salvação. A igreja, depois,
dos anos 70, anos 64 depois de Cristo, começou a ser perseguida pelo imperador Nero, depois outros imperadores, Trajano, Diocleciano, e vai afora. A igreja foi perseguida pelo Império Romano. Como que a igreja católica romana? Não, a igreja foi perseguida pelo romano. Ela vai virar católica lá depois do século IV para frente. Ano 313 para frente, quando Constantino, imperador, se junta com a igreja, une com a igreja, o Império Romano junta com a igreja. Porque o imperador teve um sonho, uma visão, que se ele fosse, a igreja era perseguida, mas ele tinha que participar de uma guerra, e ele foi para uma guerra. Antes da guerra ele teve um sonho que se ele usasse o símbolo do cristianismo, do cristão, nos escudos dos seus soldados, eles venceriam a guerra. E ele fez isso. E não é que ele venceu a guerra, e ele atribuiu aquela vitória ao Deus dos cristãos, e ali então ele abriu as portas para o cristianismo. O imperador então declarou, abriu para que o cristianismo pudesse ter liberdade de religião. E mais para frente, o outro imperador lá, Teodósio lá, juntou mais um tanto ainda, e a igreja virou católica romana. Mas não era antes. E muita gente veio para a igreja sem ter convertido, não tinha conversão. A igreja ficou lotada de gente em qualquer lugar, podia construir templos, porque o império, o governo autorizou. Você vê o governo, imagina bem quanto dinheiro que entra no governo. Quanto dinheiro que entra no governo? IPTU, IPVA, imposto de renda, quanto dinheiro entra? Estou falando hoje. Entrava dinheiro lá também, o governo era poderoso, por isso que o governo doou terras para a igreja. Por isso que a igreja católica, digo hoje aqui, ela tem muitas terras. Olha aqui, se for aqui no Padre Nicolau, aqui no Padre Nicolau, aqui, ó. Se for aqui, entrar no Padre Nicolau, você passar um pouquinho, você vai olhar do lado esquerdo, assim, tem mais da metade ali, tudo da igreja católica, do lado esquerdo ali. Porque o império lá atrás, o governo foi doando para a igreja. A igreja era poderosa. A igreja estava lá no comando. Pra você ter uma ideia, chegou no ano 800 e pouco ali, o imperador, presta atenção, o imperador recebeu a coroa e foi consagrado pelo Papa. Então o Papa era poderoso para consagrar o imperador do Império Romano, depois do século IX. Você entende o que era a igreja? Não tem noção do que era a igreja. A igreja é poderosa. Só que, gente, é muito perigoso. O ser humano se corrompe. O ser humano se corrompe quando a gente vê na política. Tomara que os crentes. Irmão, é claro que é muito bom, bancada evangélica, tudo é maravilha, maravilha. Meu irmão, mas o homem é terrível. O ser humano é terrível. Estou falando para você. Esse negócio de igreja no poder já teve há muitos anos atrás. A igreja foi poderosa lá atrás. A igreja que mandava, que desmandava. Sabe por que ela não manda hoje? Porque ela mandava e o pessoal foi criticando, até que ela separou de novo. É isso que aconteceu. Mas lá, todo mundo tinha medo. A igreja falou, está falado. O que o Papa falou, o que o padre falava, o que o bispo falava, está falado. Você tem uma ideia. O John Hus, que morreu no século XIV porque ele se levantou contra as doutrinas da igreja, que estava tudo corrompido. Ele se apoiou e era muito amigo do imperador. E quando ele foi para um debate lá para provar que os bispos da igreja católica e o Papa, naqueles quesitos, estavam errados, ele tinha o salvo-conduto do imperador para ir e ser protegido pelo imperador, que ele não ia morrer, que ninguém ia matar ele. O imperador. Mas sabe o que aconteceu? O Papa bateu de frente com o imperador e falou para ele que ele poderia ser excomungado da igreja. O Papa falou para ele tremeu na base. E quando John Hus foi para se defender lá, ele não tinha mais o salvo-conduto do imperador. O imperador tremeu quando o Papa falou para ele: se você apoiar, você será excomungado da igreja. Você tem uma ideia do poder da igreja. O imperador que ia apoiar o cara voltou atrás. Nossa. Se eu for excomungado da igreja. Olha o medo que o imperador teve. Não posso ser excomungado da igreja, não. Senão eu vou para o inferno. Então a igreja foi poderosa. Então o que eu estou querendo falar para você é o seguinte: no século, então a partir do ano 1200, então, muitos questionamentos a respeito da igreja. Por quê? Porque a igreja também se corrompeu.
problema é esse. O pessoal da igreja estava cheio da grana, os papas e tal. Aí tinha prostituição e dinheiro, aquela coisinha. A igreja se corrompeu também. Teve uma época que teve 2 papas. Briga com 2 papas, um na França, outro em Roma. Na Itália. Teve uma época que teve 3 papas, um brigando com o outro. Em cada pedaço, 3 papas, irmão. Depois, o povo começou a questionar o que a igreja falava. Aí entra no período que a gente fala na Idade Média, da Renascença, né? Em que as pessoas começam a questionar a igreja e começam, então, a querer saber de forma científica como que as coisas aconteceram. Não mais do jeito da igreja. Antes a igreja que falou. A igreja falou, Deus criou e está feito, está falado. Mas como a igreja foi se corrompendo, o povo começou a questionar. Não, mas como é que pode falar que é de Deus, está nessa bagunça isso aí? Aí então começou a questionar. Então levantou, então, entrou a era dos contra, da ciência forte, né? Ali com René Descartes, depois ali a Galileu, Copérnico. Não que eles não eram de Deus, eles tinham temor a Deus, mas procuraram saber por outros meios. E levantou, então, era a época da razão, é o período da razão. Não, nós não estamos acreditando mais do que a igreja está falando. Por que a igreja caiu no descrédito? Por causa da corrupção da igreja. Os líderes da igreja se corromperam. Não foi assim hoje, não, amanhã não. Foi durante décadas. Por isso que levantou lá o John Hus, antes dele o John Wycliffe, que bateu de frente contra os dogmas da igreja. Depois bateu de frente, e era da igreja. O John Wycliffe era da igreja. Mas olhou, está errado, foi levantar contra, teve que fugir. O John Hus, mesma coisa. Depois o Martinho Lutero, que era padre. Mas está errado essas coisas. O próprio padre falou, mas está errado. Como é que eu preciso pagar a indulgência, pagar para ir para o céu? Não está certo isso. Então o próprio padre se levantou. Mas ele não queria sair da igreja, queria que a igreja acertasse as coisas. Mas a igreja não acertou, excomungado. Foi excomungado. Entendeu? Então muita gente veio para a igreja depois do Império Romano que não era convertido. E trouxe também coisas que eles tinham costume lá fora, trouxe para dentro da igreja. A doutrina do purgatório. A igreja nunca teve doutrina do purgatório na época dos discípulos. Nunca teve negócio de purgatório, não. Morreu, vai para o céu, ou vai para o paraíso, ou vai para o inferno, acabou. Aí entrou a doutrina do purgatório. Não, você vai para um lugar intermediário, e quem rezar aqui na terra, você vai sair de lá, lá você paga os pecados seus, depois você vai para o céu. Não para com isso, gente. Isso aí foi criação depois, no século V, século VI. Entrou o dogma da Imaculada Conceição, da Virgem Maria. Maria, mãe de Deus, tinha que adorar a Maria. Não tinha nada disso. No tempo de Jesus não tinha nada disso. Maria andava junto com eles lá. Ninguém ficava, Maria. Não. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Amém? Aleluia. É Jesus ali. Ó. Você pode ler lá o livro de Atos, capítulo 1. Maria estava ali. A última vez que faz menção de Maria, no livro de Atos, capítulo 1, Maria estava reunida junto com os discípulos. Recebeu a palavra de Jesus, depois da ressurreição. E ela também estava ali no cenáculo e recebeu o batismo do Espírito Santo. Não. Então ninguém estava ali, não, Maria, nada disso, não. A gente respeita Maria, ama Maria. Foi uma mulher abençoadíssima, não tem o que tirar, não tem o que questionar isso. Não tem o que questionar. Não podemos falar nenhuma vírgula contra Maria. Maria, maravilha. Tem Mara Maravilha, essa é Maria Maravilha. Mas olha para você ver. Foi entrando. Rezar para quem morreu. Idolatria, imagens. Acreditar que a pessoa morria e lá do outro lado intercedia por quem está aqui na terra. Não tem nada disso, gente. Não foi isso que Jesus ensinou. Então foi entrando muita coisa na igreja, muita coisa. E aí chegamos, então, no século XIX, também veio a teoria do evolucionismo. A teoria da evolução. Não, o homem não, a criação, não, o homem surgiu lá atrás, o universo de uma ameba lá,
E foi se evoluindo. Era tipo os ancestrais lá, macaco, depois. E foi indo chegar até hoje. Foi evoluindo. Não gosto nem de falar muito, porque fala muito na escola. A escola fala evolucionismo, mas não fala do criacionismo. E não tem prova. Aí no século XX agora surgiu a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang, que é a teoria de que o universo começou a partir de uma grande explosão. Um pontinho que se expandiu e foi formando os planetas, formando tudo, formando o universo, formou a Terra e tudo mais. É a teoria do Big Bang. 1948 para frente aí, agora a última. Mas agora, eu falei para vocês semana passada, de uns 20 anos para cá, cientistas estão soltando aí, está começando a bater no Brasil assim, a teoria do design inteligente. O design inteligente. O que é o design inteligente? O design inteligente é uma teoria feita por cientistas. Cientistas. Tá? Não é cientista que crê em Deus, não. Tem uns que creem em Deus, tem outros que não creem em Deus. E acreditam todos eles no design inteligente. O que é o design inteligente? O cientista está mostrando que é impossível algo, cientista falando, algo tão complexo, porém organizado, ter surgido do acaso, do nada. É impossível uma coisa estar tão organizada como está e surgir, e a evolução está fazendo com que fique organizado. É impossível não ter alguém inteligente lá atrás para ter feito isso. Então, mesmo esse cientista que não é cristão, que não crê em Deus, ele fala assim, você falar para ele, mas você crê no design inteligente, mas você está acreditando em Deus? Ele falou, não, eu não acredito em Deus, não. Eu acredito que um extraterrestre que fez lá. Alguém muito inteligente lá, mas eu não acredito em Deus, não. Mas alguém inteligente fez. Agora tem o cientista cristão que acredita no design inteligente, que ele fala, eu acredito que alguém realmente fez. Para mim foi Deus. Então tem o design inteligente que acredita, o cientista, no caso, que acredita em Deus. Mas é fato que eu falei para você, você pega um relógio, coisa simples, um relógio complexo. Você abrir o relógio, você aqui, colocar aqui, falar para você, vou desmontar, balançar ele, fala, monta aí. Você fala, não, é muito complicado. Você vai falar, é complicado. Não é? As pecinhas ali, fala, monta ele. Pegar aquele relógio de parede lá, que as peças são maiores, jogar aqui e falar assim, monta ele. Você falou, rapaz, é complicado, hein? Então é complexo. Mas ele está organizado e funcionando. Como que um negócio tão complexo desse aparece e se junta tudo, se organiza e funciona? Meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Como que a jumenta fala? Jumenta não fala. Mas a Bíblia fala que uma jumenta falou. Nunca mais jumenta falou em lugar nenhum, pelo menos que eu saiba. Mas uma jumenta falou na Bíblia. Você vê que não é uma coisa. Deus é Deus, amém? Como é que você vai questionar um Deus tão grande? Nós somos muito pequenininhos, um grão de areia. Um grão de areia no mar. Nós somos, gente. Nós não damos conta nem da nossa vida. Nós estamos sentados aqui, dá uma dor agora aqui. Ai, tô com dor. Ah, mas você não é o bonzão? Você não é o bambambam? Pior que fala, não acredito em Deus, porque não sei o quê, e tal. Dá uma dorzinha, vai para o hospital. Ai, doutor, estou com uma dor aqui. O doutor pergunta, onde que é aqui? O doutor poderia perguntar para ele, o que você tem? Ele fala, doutor, não sei. Mas você não é o bambambam, né? Você não sabe nem da sua vida, rapaz. Saber das coisas de Deus. Nem da sua vida você sabe. Eu fui no dentista 2 meses atrás aí, uma dorzinha assim. O dentista olhou e falou assim, qual dente está doendo? Eu falei, doutor, não sei, está doendo um dos 3 aí. Ele colocou o negócio lá e tirou o raio-x. Falei, talvez é esse aqui que está. Falei, então, nem o meu dente eu sei qual que está doendo, eu sei que está doendo aqui. Estava doendo aqui. Falei, rapaz, qual que está doendo? Acho que é esse. Mas está passando para os outros também. Nem o dente direito a gente sabe qual que está doendo. Não é verdade? Que coisa, né, rapaz?
Irmãos, nós devemos ficar quietinho, sabe? Sair da igreja aqui, ó, baixar o nariz, escutar mais, falar pouco, ter mais misericórdia das pessoas, ter mais amor. Às vezes não compreender, mas respeitar, porque o homem é fraco, falho, miserável, caído no pecado. Essa é a verdade. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas eu vou lá na casa de recuperação, lá o pessoal tudo dependente químico, lá a gente está lá. Aí um dia eu escutei a história, eu vi alguém falou, a mãe lá foi ajudar a filha lá, que a filha estava nas drogas, e a filha não conseguia sair das drogas. A mãe, quando ela ficava boa, a mãe falou assim, eu vou começar a usar droga, a mesma droga que você está usando, para você ver que é possível sair das drogas. E a mãe entrou também nas drogas, junto com a filha, para mostrar para a filha que conseguia sair das drogas. Pois ficou as duas enfiadas dentro das drogas, nem as duas conseguem sair. Nem a mãe está conseguindo sair mais. Então, gente, não é que a gente vai aplaudir o cara que está nas drogas, a fulana que está nas drogas. Não, mas a gente tem que, rapaz, não é fácil não. A tentação é terrível. Se não tiver um milagre de Deus ali, uma ajuda, não vai. Então o ser humano é falho, fraco, miserável. Às vezes a gente não está nesse grau de pecado aí, de coisa errada, mas tem outros pecados. Tem outros pecados. Por exemplo, pastor, o adultério é pecado, está errado. O cara que é do mesmo sexo fazendo coisa lá, eu não tenho nada com a vida de ninguém, mas na Bíblia está errado. A mulher está errado fazendo sexo com a mulher com mulher, está errado, mas não é eu que vou julgar isso, não compete a mim, não me interessa. A minha condição é amar, respeitar, ajudar, fazer o máximo que eu puder por essas vidas, é isso, a minha parte. Eu não concordo, mas vou ajudar, porque não é brincadeira não. Então quando a gente fala assim, a gente fala, né? Aí um dia desse, estava conversando com alguém acerca disso, aí eu peguei e mostrei assim, falei assim, engraçado, né? As pessoas falam sobre isso. Aí falei assim, vou mostrar para você aqui agora. Abre comigo falei para a pessoa, abre comigo em 1 Coríntios. Se quiser abrir, abre também. Abre aí comigo em 1 Coríntios capítulo 6. Falei assim, vou mostrar para você, então, que o cara que está no sexo desnatural está errado. Não vai. Se continuar no pecado, não vai se dar bem. Quem está no adultério, se continuar no pecado, não vai se dar bem. Mas aí comecei a ler 1 Coríntios capítulo 6. Eu falei no verso 9. No versículo 9 está escrito assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste algum de vós, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então ele está mostrando aqui que as pessoas que estavam todas erradas, fora do caminho de Deus, elas se converteram a Jesus, entregaram a vida para Jesus e mudaram de vida. Amém? Glória a Deus. É Jesus que muda a nossa vida. Nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Mas volta no verso 9 de novo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros. Não, o cara só pensa besteira, só fala besteira, só fala porcaria, só fala coisa que não deve. Impureza direto. Nem os idólatras. O que é idolatria, irmão? Você não tem lá, você não está carregando o andor lá, mas não pode falar de Romário para você que você briga. Não pode falar de Gisele Bündchen para você que você briga. Não pode falar do cantor lá que você está na igreja aqui, está há 10 anos na igreja, parece que está firme. Se o cantor vir aqui no parque, aqui, você larga da igreja, vai lá para ver o cantor e baba lá. Vai. A gente teve gente aqui na igreja, firme na igreja. Um dia a pessoa falou para mim assim, pastor, senhor, desculpa falar coisa para o senhor. Eu falei, o quê?
Eu fui viajar, aí estava tendo o show do Roberto Carlos. Eu não aguentei. Quando ele cantou Os Botões da Blusa. Ai, meu pai. Não é brincadeira, só Deus vai ajudar. Porque aquilo é enraizado lá atrás, né? O pessoal mais novo, ele nem não tem muito de Roberto Carlos, é outro, né? Mas se a gente não ficar firme, o negócio balança. Você vai numa festa aí de um conhecido seu, que não é da igreja e tal, você vai lá, você vai rapidinho, porque por respeito, vai lá dar um abraço na menina que fez 15 anos, ou no rapaz, ou no tio, na tia, que não são crentes. Mas você está lá firme, não, eu sou de Deus, eu não vou beber, eu vou lá firme, lá rapidinho, já sai. Mas se você ficar lá e começar a tocar uma música, você está assim certo, assim firme. A hora que você olha no seu pé, o seu pezinho está assim. Ó. Seu pezinho está assim. E falta pouco para você. Mais meia hora já sai também. E alguém chegar e falar, ô, irmão, vamos nessa? Você olha para cá, olha para lá. Vambora! Só Deus, irmão, para segurar. E se a pessoa falar, não tem nada a ver, que isso? Eu também sou da igreja. Aí que vai mesmo. Aí que é zanga mesmo. Olha aqui para você ver, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Viu, irmão? Adúlteros. Nem efeminados. Tem Bíblia que fala homossexuais. Nem efeminados, nem sodomitas, sexo desnatural. Nem ladrões, nem avarento, ó, mão de vaca. Limpa o dente com um palito de um lado e passa para a mulher. Limpar para não gastar o paliteiro. Pelo amor de Deus. Que isso? Se o papel higiênico fosse de plástico, lavava para usar de novo. Pelo amor de Deus, hein? Mas vamos lá, olha aí. Tem gente que é avarento, irmão, não dá R$1 na igreja. Vem 10 anos na igreja, não põe a mão no bolso. Não põe a mão no bolso. Parece que tem escorpião dentro do bolso. Não é igual aquela historinha do rapaz que colocou 50 contos num bolso e colocou 10 no outro. Falou, eu vou dar os 10 contos na igreja hoje. Nossa, dando demais hoje. Nossa, nunca dei 10 contos, vou dar hoje. Achou que estava falando no auge. E na hora que cantou os louvores lá, errou a mão, puxou a mão no meio, na outra e colocou. A hora que ele saiu lá fora, que ele viu que ele tinha errado, falou, que ia morrer. Errei o bolso. Errei o bolso. Foi 50, marvado. Você vai lá falar para o pastor devolver. Devolve, vai não também. Pastor, tem misericórdia. Cheio de coisa. Avarento. Glória a Deus que aqui ninguém é avarento. Amém, irmão? Maravilha. Sai para tomar um sorvete. Nem sai. Primeiro que nem sai. Quando sai é um picolé. Metade para um, metade para o outro. Pelo amor de Deus. Vai comer uma pizza, é aquela menorzinha. 6. Tem 6 na casa. Marido, mulher e 4. Vem aquele pequenininho que vem 6 pedacinhos, um para cada. Uma caçulinha. Pelo amor de Deus. Ô, munheca. Sapato podia comprar outro, mas não compra, irmão. O carcanhar está batendo, solando no chão, mas não vai. A bicicleta podia arrumar o freio, mas freia no pé, mas não arruma a bicicleta. Oh, meu Deus do céu, que coisa, irmão. A pasta, o creme dental, ele já deu 10 voltas no creme dental daquele jeito. Sabe quando você vai coxando no creme dental? Porque eu já fui assim também. Porque parece um rolinho. Aí você vai fazer pro outro lado, agora você vira para o lado. Rapaz, que coisa, não? Tem gente que é. Eu acho que aqui não tem nada disso, amém, irmão? Glória a Deus. Aqui não tem isso, não. Os irmãos aqui são. Um dia entrei no quartinho nosso das coisinhas lá, antiga lá, olhei lá, eu vi lá uma camiseta, falei, rapaz, essa camiseta aqui que tá ali, nossa, aquela que eu não uso, né? Tá lá, essa camiseta tem mais de 25 anos aqui, rapaz. Que coisa, hein? Tá penduradinha lá no canto lá. Eu fiquei lembrando, falei, rapaz, céu. Se eu tivesse dado ela quando eu não usei, agora não serve para mais nada. E estava guardada lá. Falei, gente, como a gente é, né?
Sapato, você guarda lá, num lugar lá, depois de 5 anos você vai lá, o sapato está lá, por que não doou quando estava bom? Não é verdade? Estou falando de mim aqui, por que não doou quando estava bom, os tênis e tal? Agora, de tanto ficar quietinho ali, 5 anos. Você colocar no pé, a turma fala, nossa, é modelo novo? Está tão passado da hora que eu estou capaz de pensar que é modelo novo. Mas aqui não tem avarento não, amém, irmão? Glória a Deus. Os irmãos são ofertantes, abençoados, uma benção. Ó, nem avarentos, nem bêbados. Ó, bêbados. Ó o perigo, irmão. Você carcar uma lá, não tem nada a ver. Ó, nem bêbados. Dá um infarto no ser ali, bêbado. Só Deus para... Ah, mas vai para o inferno? Não sei, meu irmão. Está dizendo aqui que bêbado não entra, não sei. Só estou falando para você tomar cuidado, porque... complicado, hein? Isso aqui que eu pego. Olha o que pega aqui. Ó. Nem maldizentes. Engraçado, a gente fala do adúltero, fala do cara que é gay, da lésbica, fala não sei de quem, mas da língua nada, né? Falando mal dos outros. Então, quando a gente está falando mal de alguém, a gente está no mesmo versículo em que condena o adúltero, o efeminado, o que faz o sexo desnatural, o ladrão, o avarento. Quando a gente está falando mal das pessoas dentro de casa, na rua. Então, falar mal dos outros é pecado, está errado. Olha que coisa, irmão, falar mal dos outros. Mas você viu ela lá, bem feito para ela, não gosta do jeito dela. E metendo o pau. Rapaz, que perigo. O Deus está olhando assim, ó, o diabo olhando também. Olha o versículo aqui, maldizente. Maldizente é quem fala mal do outro, da outra. E isso aqui cabe bem para os crentes. Cabe bem para nós. Não que os outros não cabem, mas esse cabe bem. Perigo, hein? Perigo, hein? Idolatria, idolatrar a igreja, idolatrar pastor. Irmão, o pastor, igual eu estou aqui pela misericórdia de Deus, eu estou aqui, você vem na frente, a gente faz oração, maravilha. Escuta bem, no Antigo Testamento, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tem a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Eu faço uma pergunta para você. Nós estamos na Antiga Aliança ou na Nova Aliança? Estou perguntando para vocês. Nós estamos na Antiga Aliança ou na Nova? Nova Aliança. Na Antiga Aliança, o povo não tinha acesso a Deus. Era o sacerdote na frente. Como se fosse o pastor, o padre. Então, o povo vinha no sacerdote, e o sacerdote falava com Deus. Deus falava com ele, e ele falava com o povo. No caso, Deus falava com o profeta falava com o povo. Quando alguém queria alguma coisa falar com Deus, o sacerdote vai levar a questão para Deus. O Antigo Testamento é inteirinho assim. O sacerdote representa o povo diante de Deus. E o profeta representa Deus diante do povo. Deus vai falar com o povo, usa o profeta. O povo quer falar com Deus, usa o sacerdote. O sacerdote escolhido, não era qualquer um. Isso é Antigo Testamento, Antiga Aliança. Quando Jesus vem na Nova Aliança, sabe o que Jesus faz? Ele continua, ele coloca o pastor, o apóstolo, o evangelista, o profeta e o mestre, para que a igreja melhore. Mas sabe o que Jesus faz? Ele abre o sacerdócio para todos aqueles que entregarem a sua vida para Jesus, para ele. O que significa? Você quiser que o pastor ore por você, o pastor vai orar. Não tem problema. Mas você mesmo pode orar por você. Você agora tem acesso também até Deus. Não é mais só o sacerdote. Então tem igreja aí que o povo fica morrendo de medo do pastor, do líder lá, do apóstolo lá, morrendo de medo dele amaldiçoar. Irmão, para com isso, você está firme com Jesus, maldição nenhuma pega na sua cabeça. Ah, para com isso. Ah, fui na igreja tal, fulano falou que vai me amaldiçoar. Que amaldiçoar, rapaz? Sai fora. Que sai fora? Jesus levou todas as nossas maldições. Pode falar alguma coisa mal contra você? Pode. Outra coisa é pegar em você, porque nem na antiga aliança o profeta Balaão conseguiu amaldiçoar o povo. Nem na antiga aliança o sacerdote, profeta Balaão conseguiu amaldiçoar. O homem pagou dinheiro para ele amaldiçoar o povo de Deus que ia passando. Ele subiu no monte. Ao que foi amaldiçoar, só abençoava. Não conseguia amaldiçoar, só saía a benção. O
cara falou para ele: rapaz, eu estou te pagando para você amaldiçoar. Ele falou assim: mas contra o povo de Deus não dá para amaldiçoar. Não vale encantamento contra o povo de Deus. Levou ele para outro monte, deu dinheiro para ele, amaldiçoou ele, só abençoava. Mas como é que você não consegue amaldiçoar? Ele falou assim: não consigo amaldiçoar a quem Deus abençoou. Não adianta, irmão, nós estamos guardados e protegidos pelo sangue de Jesus. Eu não estou falando que a gente vai desrespeitar a autoridade, pastores, líderes, não estou falando nada disso. Eu estou falando que existem autoritários, a ponto de pessoas também idolatrar o líder da igreja, ficar com medo. Para com isso, rapaz. Jesus falou assim, olha o que Jesus falou: ó. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nem Jesus obrigou ninguém a seguir ele. Nem Jesus obrigou ninguém a seguir ele. Quem quiser vir após mim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser. Nós temos responsabilidade pessoal, responsabilidade nossa. Senão a culpa é do diabo, é do fulano, é do cicrano. Não. Eles podem ter a parcela de culpa deles, mas a responsabilidade é minha, é sua, nas decisões que nós tomamos ou não tomamos. Responsabilidade nossa. Senão no julgamento lá, você vai chegar lá: ai, Jesus, eu até queria andar com o Senhor, mas o pastor não deixou lá. Ou senão vai chegar lá: ai, Jesus, eu até queria, mas a culpa é do diabo ali, ó. Não, filho, então você não tem culpa nenhuma. Responsabilidade nossa. Então esse é um perigo maldizente, falar mal. Tomar cuidado falar mal. Nós devemos tomar cuidado. Tá? E continuando então, olha bem, ó. Hoje nós temos a teoria da criação. Forte. Teoria da criação, criacionismo, evolucionismo, Big Bang e o design inteligente. O design inteligente está começando a pipocar aí. Como é que pode uma coisa tão complexa, porém organizada, surgir do acaso? Pensa para você ver. Houve uma expansão e as coisas se organizaram a ponto de chegar onde chegou hoje. Irmão, organizado, não tem como. Não tem como. Alguém inteligente fez tudo isso. Amém? Aleluia? Então, quando nós lemos o capítulo 1 aqui, você percebeu que Deus fez todas as coisas. Fez tudo. Mas como que Ele fez? Então, como que Ele fez? Aí a gente vai lá. Deixa eu ver aqui. A gente vai no nosso... Os atributos de Deus. É o que nós estamos estudando de manhã, né? Os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com a sua autorrevelação, e que nos ajudam a entender quem é Deus. É importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Sob esse aspecto, não se pode expressar o ser de Deus de forma adequada com algum atributo, palavra ou frase. Ou seja, mesmo o estudo sobre os atributos de Deus o descreve de forma limitada, pois Deus em sua plenitude é completamente incompreensível para nós. Incompreensível, como que Deus pode fazer do jeito que Ele fez? Ele falou: haja luz e houve luz. Como? Como, Senhor? Então, não sei. O escritor aos Hebreus, lá no Novo Testamento, ele fala que as coisas foram criadas pela palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ele fala que a palavra... Olha como que é o mistério, ó. A palavra de Deus, Hebreus 4, 12, é viva e eficaz. Então você imagina bem, assim no nosso pensamento, o que é uma palavra viva? Vamos aqui raciocinar. Jesus também no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 63, Jesus falou assim, que as palavras que Ele fala é espírito e vida. Então vamos lá, ó. A palavra de Deus é viva e eficaz. O escritor aos Hebreus disse que tudo foi criado pela palavra. Nós acabamos de ler no capítulo 1, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus falou para que haja separação entre as águas de cima e a água. Deus falou.
Deus falou, as coisas foram acontecendo. Então, o que é uma coisa viva? Uma coisa viva, uma coisa viva. Imagina bem, uma palavra que saiu da boca de Deus, viva, ela fez a coisa acontecer. É um mistério. Quando Deus disse, haja luz, essa palavra que saiu da boca dele é viva, e formou-se, fez a luz. Mas como isso? Não sei te explicar. Mas a palavra é viva e eficaz. Você pensa bem, Deus falou para as águas, produzam seres conforme a sua espécie, seres viventes. E as águas produziram todo tipo de peixe conforme a espécie, enxames e tal. Deus disse para a terra, produza a terra, criaturas, seres conforme a sua espécie, árvores que deem fruto, e que no fruto dessa árvore tenha a semente para dar um novo fruto. Aconteça. Como que você fez isso, Deus? Não sei te explicar. Nosso Deus é muito grande para a gente entender Ele. Não sei como é que Ele fez isso. Nem um cachorrinho nosso está obedecendo a gente. Vai! Ele vai e volta. A palavra nossa está fraca. Mas Deus falou, está falado, amém? Glória a Deus. Mas às vezes uma palavra firme também, bem falada, com fé, acontece. O cachorrinho está ali, vai, você falou para ele, volta. Ele vai, volta. Volta. Ele vai, volta. Mas quando você fala a coisa por dentro, lá meio firme, volta, rapaz! Olha, aí foi firme, com fé, com firmeza, com certeza. Afetou ele lá. Então, nós temos que fazer esse esforço tudo com um cachorrinho. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Que poder que tem o nosso Deus, amém? Às vezes uma palavra que você fala negativa para uma pessoa, você fala para uma pessoa assim, isso aí não vai dar certo não. Dependendo de quem fala e de quem ouve, a pessoa fica assim, ó, não vai dar certo não. Olha o efeito que está tendo a palavra, que foi falada, um efeito negativo. É uma palavra viva, que está produzindo também. Dentro da proporção, nas nossas proporções humanas, mas está tendo um efeito. Por aí você vê que o poder de Deus, quando você fala uma palavra para a pessoa também, não, confia no Senhor, vai dar certo. Vai lá, se você não passar nessa entrevista, é porque Deus tem coisa melhor para você. A pessoa sai animada. Então olha bem, olha como é que produziu aquela palavra. Olha como é que produziu aquela palavra. Então, dadas as devidas proporções, quer queira ou não, a palavra ela tem um certo poder. Agora, você imagina bem a palavra de Deus. Deus é de Deus, é Deus, amém? Tanto é que no profeta Isaías, Deus diz assim, ó, a minha palavra não voltará para mim vazia. Como que pode Deus falar uma coisa e Ele fala assim, ó, a minha palavra, quando eu ordenar, quando eu falar alguma coisa, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz. Então você vê, o próprio Deus falando isso, quando Deus fala, alguma coisa acontece. Poder que tem o nosso Deus, não? A gente fala umas coisinhas como malemar, não acontece também? Né? Atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. O que são atributos incomunicáveis e comunicáveis? Atributos incomunicáveis, também chamados de atributos não relacionados, são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura. Ou seja, são atributos exclusivos de Deus. E Deus não os comunicou a mais ninguém. É de Deus. Amém? Ele é o Senhor. Um exemplo, a soberania. Deus é soberano. Deus é onipresente. Está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Como que pode? Não sei. Mas Ele está. Nós malemar estamos dentro da igreja aqui sozinhos. Tem uns que está só o corpo aqui, a cabeça está lá no frango que vai comprar, lá no almoço que vai fazer, só está o corpo aqui. Ó. Você vê, nem presente está direito. Tem gente que está no culto aqui, o culto inteiro, terminar o culto, o que o pastor falou? Não sei, já acabou o culto? Não é capaz de perguntar se acabou o culto ainda. Não é o caso dos irmãos, amém, irmãos? Os irmãos são bênçãos. Os irmãos estão de corpo e a arma presente.
Os irmãos estão de corpo e alma presente. Mas não é verdade, você está num lugar assim, às vezes está na igreja, mas você está aqui assim, ó. Está cantando, está falando, você está longe. Se perguntar, você fala, ô rapaz, não preste atenção. Nem estando de corpo presente, está presente. Agora o nosso Deus é onipresente, amém? Sabe de tudo, ouve tudo, conhece tudo. Que coisa espetacular o nosso Deus. Então os atributos incomunicáveis, Deus não comunicou para nós. Mas os comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Os atributos comunicáveis foram impressos na criação da humanidade. E basicamente por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isto é, porque Deus comunicou a ele alguns de seus atributos. E por portar tais atributos, o homem se parece com Deus em alguns aspectos. Então quando Deus fez assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então tem alguma coisa que nós temos semelhante a Deus. Se ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem. Então tem coisa que nós somos semelhantes a ele. Tem alguma coisa ele passou para nós. Uma das coisas que eu falei para vocês semana passada e repito, Deus não é matéria. Religião panteísta. Religião panteísta são aquelas religiões que acreditam que Deus está em toda a matéria. São os panteístas. Toda matéria contém algo da divindade, do sagrado. Toda matéria contém algo do sagrado. São religiões panteístas. E a maioria delas também são politeístas, acreditam em vários deuses. Não acreditam na transcendência, mas na imanência. O que é isso? Acreditam que Deus faz parte da matéria. Deus é a matéria principal, era a matéria principal, e por meio desse Deus que era uma matéria principal, ele formou outras matérias, por isso que toda matéria contém Deus. É a panteísta. Entendeu? Agora, há as 3 maiores religiões no mundo que acreditam que existe um único Deus. Apesar de entre elas haver algumas diferenças, 3, pelo menos, principais, maiores religiões no mundo que acreditam num único Deus, que são monoteístas. Alguém sabe as 3 maiores e principais que acreditam num único Deus? 3 maiores religiões no mundo que crê num único Deus. Primeira maior religião, cristianismo. Dadas as proporções das variantes, mas cristianismo. Depois, a segunda maior religião, está crescendo assustadoramente, o islamismo. O islamismo crê no único Deus. Para eles, Deus, o nome de Deus é Alá. E o profeta é Maomé. E para eles, Jesus foi apenas um profeta. Islamismo. E a terceira, que dentre as religiões, ou é a quinta ou é a oitava das maiores, é o judaísmo. O judaísmo é de onde Jesus veio. É o povo de Israel no Antigo Testamento. É Moisés. Então, se você for a Israel hoje, ou aqui mesmo no Brasil, você conhecer algumas pessoas, alguns judeus, eu digo judeu que não se converteu ao cristianismo, ele faz parte do judaísmo. O judeu, a religião dele é o judaísmo. Porém, existe o judeu que se converteu ao cristianismo, aí já é diferente. Ele tanto conhece o judaísmo como ele é um judeu messiânico, um judeu cristão. Então existe a religião, o judaísmo, que é o que Moisés é um dos principais líderes do judaísmo. Moisés, quando Jesus nasceu, os fariseus estavam na religião judaica, judaísmo. Os fariseus, os saduceus, religião do judaísmo. Os romanos, no tempo de Jesus, já eram politeístas, tinham outros deuses lá. Tá? O islamismo só surgiu, com Maomé, surgiu
no ano 610, 612, depois de Cristo. O islamismo, depois dos 40 anos, quando Maomé tinha 40, 42 anos, que ele começou a pregar sobre o islamismo. Segundo ele recebeu uma revelação do anjo Gabriel, por isso que surgiu o islamismo a partir de Maomé, no século 7, anos 610, 612 depois de Cristo. Então, as três maiores religiões, o cristianismo tem 2 bilhões e 200 milhões de fiéis. Depois vem o islamismo com 1 bilhão e 700 e 500 milhões. Depois vem o hinduísmo, que é o terceiro. O hinduísmo, religião lá, China, Japão, taoísmo, shintoísmo, um punhado de ismo lá. Então vamos lá. O que é uma religião monoteísta? É a religião que acredita num único Deus. É monoteísta. Crê num único Deus. Politeísta, vários deuses. Panteísta, Deus está em toda a matéria. O que é o deísmo? Deísmo. Deísmo acredita em Deus, mas Deus foi embora e largou o mundo solto. Deus não faz presente. O que é o teísmo? Agora com T de tatu. Tem o D, com D de dado, e o T. O teísmo é o que nós somos. Nós acreditamos num Deus que ao mesmo tempo ele é transcendente, mas ele faz parte da nossa história. Nós podemos ter uma conversa com ele, ele também se fez presente na pessoa do Senhor Jesus. Nós somos teístas. Se alguém perguntar, você é deísta, teísta, panteísta, politeísta? O que você é? Você falou, rapaz, não sei nem quem eu sou agora. Você apertou eu. Quem que eu sou? Você é monoteísta, teísta de tatu, criacionista, crê que Deus criou. Amém? Aleluia? Agora tem, né, as variantes ali, mas de forma geral, você crê na teoria do criacionismo, você é um teísta, crê que Deus está lá e ao mesmo tempo ele se faz presente. Você é monoteísta, crê no único Deus que criou todas as coisas. Você não é politeísta, não é panteísta, não é deísta. É bom, mas você, se for conversar com alguém, o cara fala assim, eu sou panteísta. Pô, já sabe, já conhece esse cara, é completamente diferente. O cara fala assim, eu sou deísta, eu creio em Deus, mas Deus largou nós solto aqui, sumiu. Mas nós parecemos com Deus em algumas coisas. Então, os atributos comunicáveis. Mas, olha aqui, dando o pontapé inicial aqui, os atributos incomunicáveis. Vou colocar aqui primeiro aqui, aceidade. Atributos, Deus não comunicou isso com a gente. Significa que Deus é autoexistente, não necessita de nada nem ninguém para continuar a existir, ou seja, Ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que é. Obviamente, a aceidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. Então aqui, o que é um atributo incomunicável para você entender? Ó? Deus, ele existe por si só. Mas como? Não sei te explicar. Um dia a gente vai entender lá. Hoje não dá para entender. Ele não precisa de nada, não precisa de ninguém. Ele é Deus. Você vê que quando eu li aqui para você no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então para um pouquinho e pensa, ó, ele já era Deus. Estava lá tranquilo lá. Sossegadinho lá. Já era Deus. Ele resolveu fazer terra, céus, universo. Fazer nós. Ele não precisava de nada disso, ele já era Deus. Como é que pode a gente querer ser maior que alguém que não precisava de nós e não precisa de nós para nada? Ele não precisa de nós, não, irmão. Ele já era Deus, sempre foi. Eterno. Que coisa, né? E a gente acha que, Deus, por que Deus, eu vou determinar, Deus tem que fazer, Deus vai abrir e falar, eu vou mostrar para você o que tem que fazer. Mas Deus não faz nada disso, porque Deus não é ignorante, não é orgulhoso. Mas se é nós, alguém, se você está numa posição de liderança, o cara vem bater de frente com você, você tem todo o poder, você vai pegar pau e te manda embora. Mas você não precisa vir mais. Aí Deus não, os caras viram as costas para Deus.
adora outros deuses, fala mal de Deus, fala que ele não crê, e Deus está lá assim, ó. Falei, rapaz, Senhor, como é que o senhor aguenta isso? Falando mal. E não é que ainda ele ajuda, às vezes a pessoa está numa encrenca lá, Deus fala assim, vou dar a mão para ele, vamos levantar um crente para ir lá, para orar com ele lá, para falar de mim para ele lá. E vai um crente lá falar de Deus para ele, aquele cara falou mal de Deus, xingou. O senhor não existe, o senhor não sei o quê, por que a minha vida está essa desgraça? Ah, credo, eu não quero saber de Deus não. E Deus está mandando gente lá, derramando o amor dele lá, falando, ô Deus que é esse, irmão? Amém? Como é que pode um negócio desse? Se é você, por muito menos, você fala, sai fora. Hã? Fala ou não fala? Seu marido, sua mulher, você está com ela hoje, pela misericórdia. Está com ele aí. Então, imagina bem se no lugar de Deus, você e eu, 5 minutos no lugar de Deus, acabou o mundo. Já ia fazer assim, vamos liberar a bomba atômica. Pum. Vai, Putin. Vai, estoura mesmo tudo, acaba com tudo. Foi Deus falou para Moisés, Moisés, esse povo é muito rebelde, murmurador. Eu vou acabar com esse povo, fazer uma nação melhor do que essa. Moisés, não, Senhor, clamou. Senhor, não. E pediu perdão, e Deus falou, já perdoei então. Está perdoado. Olha, que coisa, né? Foi verdade, está na Bíblia. Moisés, o Deus falou, vou acabar com esse povo murmurador. 10 vezes murmuraram. Povo encrenqueiro, só fala mal. Estou tentando ajudar, tirei do Egito, da escravidão, da podridão. Estou trazendo, vou levar para uma terra bonita, falando mal de mim no meio do caminho, nas suas tendas, vou acabar com esse povo. Moisés dobrou o joelho, Senhor, não faça isso. Não faça isso, Senhor. Os egípcios vão falar assim, Deus tirou do Egito, mas não conseguiu levar eles para o lugar que ele disse que ia levar. Moisés falou para Deus, não faz isso não, Senhor. Perdoa, perdoa. Aí Deus já respondeu imediatamente, está perdoado. Mas os murmuradores não vão entrar na terra não. Os filhos deles é que vão entrar. Tá bom, Senhor? Tá bom, já tá valendo. Bom, glória a Deus, amém. Aí chegou numa ocasião lá que o próprio Moisés também queimou no golpe, ficou nervoso lá. O povo falou para ele, dá água para nós. Depois de várias vezes lá, Moisés falou, Deus falou para ele, Deus falou para Moisés. Olha o que Deus falou para Moisés, ó. Moisés, reúne o povo, santifica o povo diante da rocha. E Deus falou para Moisés, fala com a rocha vai dar água. Pensa você também que ousadia chegar numa rocha e falar assim, vai para você dar água. Moisés ficou nervoso, estava nervoso com o povo, e chegou diante do povo, né? Vocês estavam querendo água? Vocês estão pensando o quê? Estou cansado. Vocês querem água? Então pegou o negócio lá, o avalho, e bateu na rocha. Então vai, vocês querem água? Então, bateu 2 vezes na rocha, e a rocha jorrou água. Deus cumpriu a palavra dele, jorrou água. O povo bebeu água, tudo. A quem muito é dado, muito é cobrado. Depois Deus chamou Moisés no canto e falou para ele assim, você não entra na terra prometida, porque você não santificou o povo, e eu falei para você falar com a rocha, não é para bater na rocha. Você foi entender isso profundamente, não é só por causa disso não, é que na carta de Paulo aos Coríntios, a rocha representa Cristo, que dá a água da vida. Cristo sofre uma vez só, porque você tem que bater nele 2 vezes. Então é muito profundo o negócio, é mais profundo do que a gente pensa. Não é só uma questão de bater assim na rocha, não. Muito sério, muito profundo as coisas de Deus. Aí o que acontece? Deus falou para Moisés, você não vai entrar na terra. Aí tá, passou 1 ano, 2 anos, Moisés fazendo tudo direitinho. Tá. Aí chegou num ponto, Moisés ia morrer, Deus mostrou a terra para ele. Aí ele falou para Deus, Senhor, eu queria entrar na terra. Deixa eu entrar. Está escrito na Bíblia desse jeito, assim que Deus falou para ele assim. Ele falando que Deus disse para ele, quando ele falou para Deus, Senhor, eu queria entrar. Ele, Moisés, disse que Deus falou para ele, eu já te falei, basta, não se toca nesse assunto, você não entra. Sim, Senhor, já entendi. Deus falou firme com Moisés, já te disse, basta, você não vai entrar. Não entrou mesmo. Mas aí, 1500 anos depois de Moisés, quando Jesus está na terra prometida, Jesus está na terra prometida, em Jerusalém ali, num determinado dia, Jesus se transfigura
e aparece Moisés e Elias para ele em glória. Moisés não entrou lá em terra, mas entrou em glória. E pôde contemplar todas as coisas. Nosso Deus faz muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pensa. Amém? Aleluia? Então, meu querido, semana que vem a gente continua a falar sobre os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Irmão, maravilha, maravilha. Se você puder vir, vem. É muito bonito, a gente aprende muita coisa. Eu aprendi muito, estou aprendendo muito. Então, o Senhor nos fez a imagem dele e semelhança. Uma coisa que nós somos semelhante a Deus é que, está escrito em João 4:24, Deus, você quer saber como que Deus é? Como que Deus é? Como que Deus é? Está escrito lá, Jesus disse, Deus é Espírito. Deus não é uma matéria, Deus é Espírito. E para eu adorar a Deus tem que ser em espírito e em verdade. Então Deus me criou como um ser espiritual. Existe algo dentro de mim que toca em Deus e Deus toca em mim, que é o nosso espírito. Nós somos semelhantes a Deus, também nesse sentido. Deus é espírito e nós também somos seres espirituais. Nós moramos dentro desse corpo, nosso espírito está dentro desse corpo. Deus fala conosco no nosso espírito. E Deus é tocado também, porque a Bíblia fala, Deus procura verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Uma coisa muito profunda, a comunicação com Deus. É em espírito e em verdade. Amém? Vamos ficar em pé, que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Semana que vem estamos firmes aí. Hoje temos culto hoje à tarde, à noite. Quarta-feira